Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. Se você não tem acompanhado essa série de exposições, por gentileza, vai aqui na playlist do nosso canal e você vai ter acesso a todas as exposições, não só de Eclesiastes, mas de Gálatas, Sofonias, Malaquias, Zacarias, Obadias, Judas. Assista aqui, eu tenho certeza que você será edificado e comente se você gostou, se você não gostou, faça suas críticas também. Eu não vou apagar se você criticar, que tem gente que apaga, né? Mas a partir do momento que você posta um vídeo na rede social, seja ela no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, qualquer rede social, você está ali para ser ou elogiado ou criticado. Isso aí é sine qua non. Então, assista, se você quiser e puder, essa série de exposições. E dessa feita, nós iremos dar o pontapé inicial, o start, ao capítulo 9 de Eclesiastes. E nós iremos fazer a exposição rapidamente aqui dos versículos de 1 a 10, aonde Salomão volta a falar sobre a morte, que a morte é inevitável. E nós iremos dar um tema para essa exposição. E o tema é o encontro com o último inimigo, que é a morte. Todos nós, se Cristo não voltar, iremos se encontrar um dia com a morte. Porque só quem venceu a morte foi Cristo Jesus. Ele venceu a morte para nunca mais morrer. Mas nenhum mortal, nenhum ser humano consegue vencer a morte, porque a morte nocauteia todo mundo. Nós tivemos aí, final de ano, a morte do rei do futebol, Pelé, que reinou nos gramados por 20 anos. Mas Pelé morreu. A sua glória passou. A sua glória foi embora. A glória humana é passageira. Os aplausos são passageiros. Tapete vermelho, confete, serpentina é passageiro. A glória do mundo é passageira, mas a glória que Deus tem para nós é eterna. É imensurável, imperecível. E Salomão irá nos ensinar, como ensina em todo o livro, nas páginas, nos capítulos, nos versículos de Eclesiastes, o tema da morte é recorrente. E Eclesiastes, quando você lê, entende o contexto histórico e cultural do livro, você vai entender que Salomão nos fala e nos dá péssimas notícias. Primeiro, que tudo é vaidade. E essa expressão no original hebraico, vaidade, eu falei aqui em várias exposições, significa inutilidade, sopro, vento. A vida é uma cortina de fumaça que o soprar do vento dissipa. É uma flor que cresce, desabrocha e depois murcha. O sol bate, seca-se e o vento leva embora. Essa é a vida. Tudo passa rápido. Tudo passa rápido. O ser humano nasce para morrer. Nós nascemos para morrer. Nós nascemos, vivemos e morremos. Essa é uma das mensagens de Eclesiastes. A vida passa rápido. Aproveite enquanto você é jovem. Aproveite quando você tem saúde. Porque vai chegar a velhice. Que você vai querer fazer, mas não vai poder. O tempo não volta. O tempo só anda para frente. E Salomão também nos fala que iremos morrer. Não tem para onde correr. Mas quando você olha para Eclesiastes, à luz do Novo Testamento, nós temos uma esperança. E qual é a esperança? A ressurreição dos mortos. Porque Cristo venceu a morte. Paulo vai falar que na sua vinda a morte será aniquilada. Tragada foi a morte na vitória. Que vitória ali no contexto? 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição. Aonde aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para nunca mais morrer. Receberão corpos glorificados. E estarão para sempre com o Senhor. E Paulo continua. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos que acabaram de ser ressuscitados, e tanto os vivos como
quantos mortos irão se encontrar com o Senhor nos ares. Mortos no sentido que acabaram de ressuscitar, receberam seus corpos. Os vivos também serão transformados em corpos glorificados e irão subir juntos para se encontrar com o Senhor nos ares. Que maravilha, né? A última exposição que nós fizemos foi no capítulo 8, onde nós falamos sobre a política, dos versículos 1 a 9, o cristão e a política, e dos versículos 10 a 17, nós falamos sobre as desigualdades da vida. A vida é desigual. A vida, às vezes, não dá para explicar, porque vivemos em um mundo caído, em um mundo pecaminoso, em um mundo mau, em um mundo cruel. E agora, depois de Salomão, ele ter refletido sobre isso, as desigualdades da vida, a política, Salomão volta agora no capítulo 9 a falar da morte. E é interessante que eu gostaria de começar essa exposição citando uma famosa frase de um poeta inglês já falecido, John Betjeman. John Betjeman, que ele é uma frase até engraçada, né? Ele diz assim, ele faz uma pergunta, né, nesse poema, né? Ele fala assim: por que as pessoas desperdiçam o fôlego inventando nomes delicados para a morte? Por que as pessoas desperdiçam o fôlego inventando nomes delicados para a morte? Aí você pode perguntar, mas por que ele fala isso? Porque quando você vai no velório, eu já fui em velório, você também já foi, de amigos, de parentes, quem sabe do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do primo, da prima, enfim. E velório não tem felicidade no velório. É tristeza, é choro, é comoção, é lembrança, é elogios. E você não chega no velório e fala, fulano morreu. Então você troca o nome e coloca outros nomes, né, para enfeitar a morte, para tentar aplacar ou agradar as pessoas que estão ali, os parentes. Então, quando nós iremos ou vamos a um funeral, nós falamos assim: fulano ou fulana nos deixou, voltou ao lar, adormeceu, partiu, está com o Senhor, fechou os olhos. Não é assim? Nós não falamos fulano morreu, porque é feio. Nós trocamos, inventamos nomes delicados para a morte, como diz o poeta inglês John Betjeman. E citando uma outra frase aqui do sociólogo Ernest Becker, ele vai dizer, e ele fala assim, abre aspas, citando aqui Ernest Becker: de todas as coisas que motivam o homem, uma das mais importantes é o pavor da morte. E é verdade o que ele fala. E não é a primeira vez que o tema da morte aparece em Eclesiastes, no discurso de Salomão. Nem será a última. Se você ler o capítulo 1, versículo 4, o capítulo 2, do 14 a 17, o capítulo 3, do 18 a 20, o capítulo 4, versículo 8, o capítulo 5, versículo 15 e o versículo 16, o capítulo 6, versículo 6, o capítulo 8, versículo 8 e o capítulo 12, que é o último capítulo, versículos de 1 a 7, ele fala da morte. Então você vê que em quase todos os capítulos Salomão cita a morte. Porque a morte não é uma dúvida, é uma coisa que pode acontecer, é uma certeza. Vai acontecer com rico, com pobre, com feio, com bonito, com branco, com negro, com alto, com baixo, com magro, com gordo, com culto e com analfabeto, com o inteligente, o filósofo, o sábio e o ignorante. Acontece com todos. Não tem para onde correr. Então, Salomão aqui, ele chega a uma conclusão inevitável, que nós não podemos escapar. Nós iremos se encontrar com esse inimigo.
E aqui agora, partindo, depois dessa rápida introdução, nós iremos aprender algumas lições. E a primeira lição que nós aprendemos no capítulo 9, versículos de 1 a 10, esse pontapé inicial, é que Salomão irá nos ensinar que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Veja o versículo 1, que ele fala assim: tenho refletido sobre todas essas coisas, para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. E com essas palavras que abre o capítulo 9, Salomão está simplesmente falando que a vida e a morte estão no controle de Deus. E outros textos que eu poderia citar aqui e ler para vocês, mas não vou ler por causa do tempo, para não tomar tempo. Você pode ler Jó, capítulo 14, versículo 5, que Jó ali fala que a vida e a morte estão na mão de Deus, que Deus determinou os anos que o ser humano vai viver até os seus meses. O Salmo 139 fala que Deus escreveu num livro nossos dias, nosso nascimento, nossa vida, nossa morte. E outros textos que eu poderia citar. Então Salomão entende que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Lá no capítulo 3, versículos de 1 a 8, quando ele fala sobre o tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito determinado debaixo dos céus, ele fala que há tempo de nascer e há tempo de morrer. No mesmo lugar, quando você vai no hospital, você vê choros de crianças nascendo, mas em contrapartida, nos cemitérios, tem gente sepultando, velando os seus mortos, chorando, enquanto a família se alegra pelo nascimento de um filho. Outra família chora pela morte de um filho, do pai, da mãe. Porque a morte e a vida, aprenda isso, nós que somos cristãos, estão nas mãos de Deus. Ou está nas mãos de Deus. Isso é a soberania de Deus. É Ele que controla, é Ele que chama, é Ele que faz todas as coisas. Então, essa é a primeira verdade que nós aprendemos. A morte e a vida estão nas mãos de Deus. Correndo aqui, para não tomar muito tempo. Depois do versículo 2, vai nos ensinar uma outra verdade. Que Salomão vai falar que o mesmo sucede ao justo e ao perverso. Versículo 2. O que acontece ao justo, acontece ao ímpio, a morte. Ambos morrem. Olha o versículo 2. Tudo acontece igualmente com todos, a morte. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios, o religioso, e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramento, como aquele que tem medo de fazê-los. Morre o santo, morre o profano. Morre o sujo e morre o limpo. Morre a ovelha e morre o bode. Morre o lobo e morre o cordeiro. Morre os bons e os ruins. Tem jeito. A morte chega e bate na porta de todos. Não adianta. E a maior prova que nós somos pecadores, Paulo fala isso em Romanos 5, a partir do versículo 12, aonde ele vai falar das duas humanidades, de dois Adão. O primeiro Adão erra, falha, peca, escorrega. O pecado de Adão foi a casca de banana, aonde toda a humanidade escorregou, derrapou, falhou, errou. Então, aqueles que não foram justificados, regenerados, estão em Adão, porque Adão é o cabeça da humanidade caída. Cristo, segundo Adão, é o cabeça da humanidade redimida. Interessante isso. Então, a maior prova que nós somos pecadores é que você e eu iremos morrer. Só tem uma diferença. Quem morre com Cristo passa da morte para a vida. Quem morre com Cristo, quem morre sem Cristo, já está sentenciado à perdição eterna. Não tem vida eterna
após a morte para aqueles que morrem sem Cristo. Não existe salvação após a morte. Não, a salvação é enquanto você está vivo. Você pode decidir hoje, agora, já, depois da morte. Não existe salvação, não existe redenção, não existe justificação, não existe regeneração. Regeneração é aqui, justificação é aqui, enquanto está vivo. É a segunda coisa que nós aprendemos. O mesmo acontece com o justo e ao perverso. Ambos morrem. Depois do versículo 3, Salomão vai falar da fuga. Muita gente não gosta de falar da morte, porque é um assunto que é chato. Você vai numa conversa ouvir falar sobre morte, caixão, defunto. Não. Eu quero falar da vida. Vamos falar de vida. Então as pessoas fogem, tá? Vão para festas, baladas, vão para tomar cachaça, usar drogas, se divertirem, entre aspas, tentar preencher o vazio, fugir dessa realidade. Olha só o versículo 3, Salomão fala assim: este é o mal que há em tudo o que faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos, a morte. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem depois rumo aos mortos. A realidade e o medo da morte fazem aflorar o que há de melhor e o que há de pior nas pessoas. Quando a morte toca uma família, ela não cria problemas, apenas os revela, diz o Wisber. Muitos pastores já testemunharam o poder que a morte e a tristeza têm de revelar o coração das pessoas. Ao encarar a morte de outros, somos confrontados com a nossa própria morte, e muitos não conseguem lidar com isso. O coração dos homens está cheio de maldade, e mais cedo ou mais tarde, essa maldade vem à tona. As pessoas fazem quase qualquer coisa, exceto se arrepender, a fim de escapar dessa dura realidade que é a morte. Se embebedam, brigam com os parentes, dirigem sem qualquer cuidado, esbanjam-se, ou esbanjam seu dinheiro com coisas inúteis, fúteis, e mergulham de cabeça numa sucessão de prazeres sem sentido, tudo para manter afastada a realidade dura e cruel da morte. Aí ele conclui aqui o Wisber. Porém, suas tentativas tão custosas não encerram a guerra, mas apenas as distraem da batalha, pois o último inimigo continua presente. O último inimigo, a morte, está ali pronta para golpeá-lo, para nocauteá-lo, e ninguém pode escapar. Mas quem está em Cristo tem a promessa da ressurreição. Todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Nós sentimos saudades daqueles que foram, daqueles que partiram, daqueles que foram primeiro. É como se ele estivesse dizendo: eu estou indo primeiro para recepcioná-los na eternidade. Nós iremos se ver novamente. Para aqueles que morrem em Cristo, eles não dão um adeus, mas um até logo. Um até logo. Um dia nós nos veremos. Você verá seu pai, a sua mãe, seu irmão, a sua irmã, os seus parentes. Irão abraçá-los, beijá-los. Nós se conheceremos na eternidade. E estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha. Salomão não tinha essa esperança. Que ele analisa a vida debaixo do sol. Mas nós, quando olhamos para Eclesiastes, apontando para o Novo Testamento, nós temos esperança. Por isso nós temos que olhar além do sol, para a eternidade, para Cristo, para Deus. E Salomão continua. Depois dele falar da fuga no versículo 3, ele fala da persistência dos versículos 4 a 6, que o ser humano, fugindo da morte, não quer falar sobre a morte, continua a persistir, não quer encarar essa dura realidade. Olha os versículos 4 a 6, diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Aí ele vai citar um ditado: porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. É um ditado. Enquanto a vida, traduzindo, enquanto a vida, há esperança. A esperança está só para os vivos. Quem está vivo tem esperança de restauração, de renovação, de mudança, de mente, de atitude, de conversão, de se arrepender,
de colocar a mão na consciência. Morto não se arrepende. Morto não toma decisão. Morto não pode escolher. Morto não fala, não anda, não escuta mais nada, acabou. Só está ali o corpo. Por isso que é interessante, se você tiver que homenagear alguém, falar que ama o seu pai, a sua mãe, a sua família, um amigo, fala hoje, fala agora, enquanto está vivo. Se tiver que aplaudir alguém, se tiver que fazer uma homenagem para alguém, homenageie enquanto essa pessoa estiver viva. Porque depois que morrer, acabou. Você vai homenagear depois de morto, ela não vai estar lá para ouvir, só vai estar ali um corpo. E depois de alguns dias, vai entrar em estado de putrefação, vai apodrecer. E você, ninguém vai ficar perto. Quem vai ficar perto de carne podre? Nós não somos nada. Muita gente petulante, arrogante, soberba, nariz empinado, peito de pombo, pescoço duro. Essa pessoa vai morrer, vai apodrecer, só vai ficar os ossos. Por isso nós devemos andar com humildade, com destreza, tratar os outros bem, tratar todo mundo igual, sem partidarismo, sem nenhuma diferença ou indiferença com essa pessoa. Então Salomão fala no versículo 4, para aquele que está entre os vivos a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Em outras palavras, bom é ter esperança. A esperança está para aqueles que estão vivos ou estão vivos. Versículo 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Você tem que entender o que Salomão está falando. Claro que o morto não recebe recompensa. Um rico, quando morre, ele não leva os seus bens materiais. Caminhão de mudança não segue enterro, caixão não tem cofre. Ele vem nu e volta nu. Deixe os seus bens, nós falamos isso quando expomos o capítulo 2. Ele deixa os seus bens para os seus familiares. E ele não sabe, depois da sua morte, se os seus familiares, a sua mulher, os seus filhos, irão administrar bem os seus bens, ou se irão gastar, acabar com tudo. Eles não sabem. Então, eles não levam nada, não tem recompensa. Não tem recompensa. Mas quando você vai para o Novo Testamento, aqueles que morrem em Cristo têm recompensa. Apocalipse, muito conhecido, as 7 cartas ali, no final de cada carta diz assim: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, 7 vezes, ao que vencer, e fala a bênção. Ao que vencer vai ter isso, ao que vencer vai ter aquilo. Eu não vou ler sobre as recompensas, os lauréis, os galardões que os crentes vão receber por causa do tempo aqui. Mas leia lá as 7 cartas, no final de cada uma delas, as recompensas que aqueles que venceram o mundo, o pecado, o diabo, as intempéries da vida irão receber. E as bênçãos, os lauréis, os galardões, é só para aqueles que vencem. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento. Versículo 6. Amor, ódio e inveja para eles que já morreram não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Não trabalham mais, não comem, não bebem, não pode abraçar, não pode falar, não pode fazer mais nada. Não pode sentir raiva, ódio. Acabou. Morreu. E aqui nós aprendemos outra realidade bíblica. Morto não fala. Existe aí no Brasil várias religiões, inclusive a mais famosa, né? Que é o espiritismo. E tem médios que dizem que falam com os mortos. A pessoa vai lá, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o irmão, morreu a tia, o tio, o amigo. E a pessoa quer saber
como está lá no além. Se a pessoa está bem, se não está bem, como está a situação. Aí aparece o suposto parente, amigo, mãe, pai, e fala: olha, eu estou bem, pode ficar tranquilo, a minha vida está assim, está assado. Isso é totalmente antibíblico. A Bíblia proíbe de maneira categórica. E no Antigo Testamento era a pena de morte para quem consultava os mortos. Pena de morte. Morto não fala, morto não volta, morto não pode retornar. Com certeza ali é um espírito maligno que se passa pela pessoa e fala detalhes da vida da pessoa, como se fosse a própria pessoa, mas não é a pessoa, porque ela está morta. E morto não fala, morto não tem mais comunicação com os vivos. Acabou, encerrou. A comunicação encerra-se com a morte. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Olha só que realidade Salomão está falando. Então, nós, se Cristo não voltar daqui a alguns anos, nós iremos passar por essa realidade. Mas eu não tenho medo da morte. Não tenho mesmo. Não quero morrer agora. Tem alguns projetos para realizar. Mas se for da vontade de Deus, amém. Amém. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu estou com Cristo. Né? Nós queremos o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Nós falamos do céu, nós falamos das glórias do céu, das benesses, mas ninguém quer morrer. Não, Senhor, não quero morrer agora não. Principalmente se a vida estiver boa. Dinheiro no bolso, saúde, acabou de fazer uma faculdade, acabou de arrumar um emprego dos sonhos, acabou de casar, acabou de nascer o filho. Não, agora não, Senhor. Deus, não, que morreu o quê? Estou fora disso. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, no dia de amanhã. O meu amanhã não pertence a mim. Eu tenho que planejar. Mas a resposta vem do Senhor. A resposta vem do Senhor, vem de Deus. Isso aqui nós temos que aprender. A nossa vida está nas mãos de Deus. E para encerrar, os versículos 7 a 10, Salomão volta a falar do gozo da vida. Salomão volta a falar daquilo que ele falou em capítulos anteriores. Isso aqui é interessante. Tá? Salomão fala do gozo. E esse é um dos temas recorrentes de Salomão. Veja o capítulo 2, versículo 24. O capítulo 3, de 12 a 15. E o versículo 22. Capítulo 5, do 18 ao 20. Capítulo 8, versículo 15. Capítulo 11, versículos 9 e 10. Onde Salomão fala que o melhor da vida é gozar com a mulher que nós amamos. Gozar aqui é ter alegria, ter o prazer, comer, beber, trabalhar, desfrutar dos bens materiais que Deus nos dá, do dinheiro que Deus, por meio do trabalho, da porta aberta. Salomão, ele fala sobre isso. E aqui, Salomão fala, né, de 4 coisas. 4 coisas. E nós iremos falar agora, iremos encerrar essa exposição. A primeira, ele fala, está no versículo 7, sobre, ele manda nós desfrutar das refeições. Desfrute suas refeições. Olha o versículo 7. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Se alimente, coma com prazer, com alegria. E esse alimento é o fruto do seu trabalho, do seu suor. Não tem coisa melhor do que reunir a família, os filhos, sentar-se à mesa e saborear uma boa comida, uma boa refeição, sabendo que foi Deus que deu. Você está ali orando, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo alimento, obrigado pelo café da manhã, pelo almoço, pela janta. Obrigado, Senhor Deus, pela porta de emprego aberta. Obrigado pelas tuas benesses, a tua graça, a tua bondade para comigo. É a primeira coisa que Salomão fala. Desfrute suas refeições. Porque foi Deus que deu. Foi Deus que deu esse privilégio.
A segunda coisa está no versículo 8. Salomão fala: desfrute cada ocasião, que é um dos versículos muito mal interpretados. Salomão fala assim: que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E o que isso quer dizer? O que significa? Nos lares, de um modo geral, a vida era difícil, mas toda a família sabia desfrutar as ocasiões especiais como casamentos e encontros. Era nesses dias que usavam roupas brancas, um símbolo de alegria, e se ungiam com perfumes caros, em vez do costumeiro azeite de oliva. Essas ocasiões eram raras, de modo que todos as aproveitavam ao máximo. Porém, Salomão aconselha o povo a sempre vestir roupas brancas e a sempre se ungir com perfumes especiais. É evidente que seus ouvintes não interpretaram essas palavras ao pé da letra, pois sabiam o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim: façam de toda ocasião uma ocasião especial, mesmo que seja algo rotineiro. Não devemos expressar nossa gratidão e alegria apenas quando estamos comemorando acontecimentos especiais. Nossa alegria é todos os dias. É interna, porque temos Cristo, como diz Paulo em Filipenses 4:4, a carta da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. É possível que, dentre outras coisas, Jesus tivesse essa ideia em mente ao dizer para seus discípulos se tornarem como crianças. Uma criança comumente se alegra com as atividades simples da vida, enquanto uma criança mimada precisa ser entretida com uma porção de divertimentos caros. Não é a busca de coisas especiais que encontramos alegria, mas sim na prática de tornar especiais as coisas do dia a dia. Que maravilha! É a segunda coisa, desfrutar de cada ocasião. Terceira, está no versículo 9. Desfrute o casamento. A família. A família foi a primeira instituição que Deus instituiu. O primeiro casamento. O primeiro casal, Adão e Eva. Quem celebrou? Quem fez? Foi Deus, foi o Eterno. Olha o versículo 9, que Salomão irá nos dizer. Versículo 9. Aproveite, curta a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz, passageira, que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Goze a vida com alegria, com prazer, com a sua mulher, a mulher com seu esposo, com seus filhos. Aproveite enquanto vocês são novos, porque vai chegar a idade, vão ficar velhos, aonde o sexo não vai fazer mais parte. É o carinho, é o amor, é o respeito mútuo entre ambos. É isso que Salomão está nos informando. Aproveite seu casamento, a sua vida, a família como instituição de Deus. E que a graça de Deus, o amor de Deus, o temor de Deus permaneça sobre o seu casamento. Que haja união, que haja paz, que haja alegria. Que as discussões que às vezes temos dentro de casa sejam resolvidas. Que o casal converse um com o outro. Que se ame um ao outro. Que haja respeito mútuo. Que haja compreensão. Que haja amor. Que haja compaixão um para com o outro. Aproveite a vida. Goze a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz, dessa vida passageira. E o versículo 10, nós temos a última coisa que Salomão fala. Desfrute do trabalho, porque o trabalho é um dom de Deus. O trabalho é um dom de Deus. Desfrute o trabalho. Olha o versículo 10, nós iremos encerrar. Diz assim: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, nós vamos, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Na morte, não há obra, não há projeto,
nem sabedoria nenhuma. Aproveite agora, trabalhe agora. Quantos projetos, quantas músicas que poderiam ser escritas, não foram. Quantas empresas poderiam ser abertas, não foram. Quantos projetos, quantas coisas poderiam ser feitas, mas não foram feitas, porque as pessoas morreram. Levaram consigo os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que desejava fazer. Então trabalhe, que o trabalho é o dom de Deus, é a graça de Deus, que Deus lhe dá saúde, força para sustentar sua família, trazendo o dinheiro para a sua casa, para você ter condições de sustentar e não só sustentar, mas usar do dinheiro que Deus lhe deu através do trabalho honesto. Você viajar com a família, com os filhos, ter o prazer de reunir a família, de saborear uma boa comida, um churrasco em família. Maravilhoso, né? Nós acabamos aí agora, né, em dezembro, as festas de Natal, Ano Novo, onde as famílias se reúnem, se abraçam, a família ali, as famílias em comunhão, celebram ali o Natal, tem a ceia de Natal, onde a família se reúne. O Ano Novo, a mesma coisa, pessoas viajam para ver familiares que moram em outro estado ou em outro país, enfim. Então, é a última coisa que Salomão deixa aqui para nós. Desfrute do trabalho. Desfrute daquilo que ele traz, porque é bênção de Deus. Que maravilha! Que maravilha! E aqui nós encerramos mais uma exposição. Lembrando que a morte para o crente não é o fim. A morte para o crente não é desgraça, não é calamidade, não é catástrofe, mas é bênção, porque está descansando das suas fadigas. E eu gostaria de concluir com o capítulo 14, versículo 13 de Apocalipse, que diz assim, capítulo 14, versículo 13 de Apocalipse, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados ou felizes os mortos que desde agora dormem ou morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As únicas coisas que irão nos acompanhar após a morte é as obras. E nós seremos julgados por elas. Porque aqueles que morrem em Cristo receberão os seus galardões. Porque Deus não é injusto para esquecer daquilo que nós fizemos enquanto estivemos aqui. Enquanto nós estamos vivos, vamos trabalhar, vamos pregar, vamos falar de Deus. Porque quando morrermos, essas obras que nós fizemos enquanto vivemos ou estivemos vivos, irão nos acompanhar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus projetos, Deus abençoe os seus planos. Se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para receberem todas as notificações, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, que é de suma importância para o crescimento do canal e para nós melhorarmos. Graça e paz mais uma vez, até as próximas exposições.